Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. É um prazer muito enorme estar mais esse dia com vocês, mais esse domingo que o Senhor nos dá. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. E vamos estudar, compartilhar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição que nós vamos falar um pouquinho hoje, meditar um pouco hoje, fica lá em Números, capítulo 11, versos de 1 a 14. Gostaria que você pausasse esse vídeo, fosse lá na sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, Números é o segundo livro da Bíblia, e lesse, antes de você prosseguir, que você possa ler Números de 1 a 14. Números 11, capítulo 11, versos de 1 a 14. Amém? Vou aqui esperar, pausa aí, eu espero você ler, tá bom? É muito importante para que você acompanhe o que nós vamos falar aqui. Amém? Já leu? Então a nossa lição de hoje, o tema é murmuração ou lamento? É a lição de número 15 da nossa revista dominical. Nossa revista da escola, né? Dominical. Queridos, nessa oportunidade, rápidas palavras, não gostaria de me estender muito, mas a gente tem um objetivo de refletir um pouquinho sobre a respeito da murmuração e as consequências que ela traz para a vida pessoal, vida familiar e até a vida comunitária, né? Vida da igreja. E também que nós, se Deus, com a permissão de Deus, nós vamos apontar possibilidades de superação da murmuração. E você já ouviu aquela expressão, reclamar de barriga cheia? Eu creio que você já tenha ouvido já, né? Tá reclamando de barriga cheia. Ou seja, faz referência à pessoa tá com a barriga cheia, tá saciada e ainda continua reclamando, né? Pois é, você lembra os irmãos e as irmãs com um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, né? Vai lembrar daquele desenho infantil que foi criado em 1962, que é o Hard, né? Que é aquela hiena Hard, a figura da hiena Hard, que ela usava aquele bordão, foi até eternizado esse bordão, né? Ó vida, ó azar. E aí, se você quiser depois, existem vários episódios aí no YouTube, que você pode procurar aí a hiena Hard, que você pode ver depois, assistir, relembrar. Para quem não conhece, para quem conhece, assistiu, teve a oportunidade de assistir, possa relembrar. E para quem não conhece, possa conhecer também. E ali nós vamos ver o quanto a hiena Hard, eu acho que é isso que fala, esse nome que fala, eu não era do meu tempo, também não assisti muito, né? Para quem não sabe, eu vim ter minha primeira televisão com 18 anos de idade, então muitos desenhos que as pessoas falam eu também não conheço, mas aí eu vou pesquisar e eu vi no YouTube um pedacinho e vi o quanto que ela reclamava, né? De tudo ela reclamava. E, queridos, existem muitas pessoas que é mais ou menos como a hiena Hard. A pessoa reclama da vida, reclama de tudo, de todos, só que ela não faz nada para melhorar. Já se depararam com pessoas assim? A pessoa reclama de tudo, de todos, nada tá bom, tá sempre satisfeita e ela não faz nada para melhorar aquilo. Ela não gosta de determinada coisa, não gosta de como é feita determinada coisa, como é o procedimento de alguma coisa, mas ela não parte dela, né? Ela não é proativa, ela não tem proatividade para poder mudar, para poder melhorar aquilo que ela está reclamando, aquilo que ela não está gostando. Então, queridos, isso para iniciar a nossa conversa. E agora voltando um pouquinho para a nossa lição. O povo israelita, né, durante aquela peregrinação que eles fizeram por 40 anos no deserto, vocês conhecem a história, né? Eles, quando saíram do Egito, eles ficaram por 40 anos no deserto. E revela alguns fatos impressionantes ou significantes para a história do povo de Deus. E eu gostaria de destacar 3 fatos que são bastante significantes, que são o plano de Deus, a infidelidade do povo e o triunfo da misericórdia de Deus. O plano de Deus
que foi no deserto que, por intermédio de Moisés, Deus entregou ao povo israelita, ao povo hebreu, a lei em forma de aliança. E a partir desse momento, o povo de Israel torna-se o povo de Deus. Deus prometeu-lhes uma terra, e com essa promessa de dar-lhes uma terra, anunciava-lhes que no deserto, ou que o deserto não seria um lugar de habitação. Eles não ficariam no deserto, seria só um lugar de passagem. Eles não ficariam eternamente no deserto. Era simplesmente um lugar provisório. Esse era o plano de Deus. E aí nós vemos também a infidelidade do povo. O cenário no deserto foi um lugar que Deus utilizou, e onde foi testado e revelado a situação do coração, né, da alma daquele povo. Está lá em Deuteronômio 8:16. Só que o povo, queridos, o povo falhou. O povo esqueceu da aliança que outrora tinha sido feita com Deus. E acabou murmurando, como nós lemos lá em Êxodo, né? Em Números, desculpa. Acabou murmurando contra o Senhor e contra a liderança ali de Moisés, que fora levantada pelo Senhor. O Senhor levantou Moisés para guiar toda aquela nação, todo aquele povo do Egito para a terra prometida. E as pessoas se levantaram. Então, por isso, nós vimos que foi a infidelidade do povo, né? E temos também, em terceiro lugar, o triunfo da misericórdia de Deus. Apesar de revelar a sua ira, o Senhor sempre dava uma possibilidade para a salvação e livramento do seu povo. Mesmo diante de tantos episódios de ingratidão e infidelidade. Irmãos, vocês já pararam para pensar o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos infiéis, e mesmo assim Deus continua sendo fiel, Deus continua nos abençoando, continua nos dando graça, nos dando saúde, nos dando paz, provendo nosso alimento. Vamos parar para pensar? Se nós olharmos para o lado, sempre vai ter alguém pior que a gente. Já fizeram esse exercício? Sempre tem alguém pior que você? Queridos, Deus, ele é imutável. Não importa o que nós façamos, não importa quais as nossas atitudes, Deus permanece fiel. E foi o que aconteceu com aquele povo. Deus permaneceu fiel. Deus honrou a sua aliança. Não honrou o povo, honrou a sua aliança. A aliança que ele tinha feito, que ele tinha proposto a fazer com o povo. E levando a bom termo o seu plano na vida do povo, mesmo apesar das murmurações. Deus ainda levou a bom termo ainda. Queridos, na Bíblia, a murmuração ela está relacionada à rebeldia. É rebeldia e incredulidade. E nós vemos isso no povo de Israel. O que eu estou falando aqui não está na revista dos irmãos, das irmãs, mesmo porque se fosse para eu ficar lendo a revista, não tem necessidade de eu ficar lendo a revista, né? Você que tem a sua revista, eu gostaria que você lesse a lição. Tem bastante coisa interessante. Lá está mais detalhado, mais explicado. E como aqui a gente tem que falar bem resumido, não deixe de ler a sua revista. É importante para que você leia a sua revista e fique por dentro de tudo aquilo que nós estamos falando. Mas o povo de Israel, queridos, na Bíblia, né? A murmuração que eles fizeram contra o Senhor, contra a liderança constituída de Moisés, que foi constituída pelo Senhor, é relacionado com a rebeldia e incredulidade do povo de Israel, né? E esse texto bíblico que nós lemos nos mostra isso, fica bem claro isso. E interessante que, fazendo uma comparação aqui, o relato de Números encontra paralelo lá em Êxodo capítulo 16. No entanto, enquanto o Êxodo traz o relato sobre a perspectiva do maná e das cordonizes que descem como alimento para o povo faminto, Números apresenta um povo cansado de comer a mesma coisa, desejando variedade.
uma variedade ilusória, né? Porque uma variedade que tem a ver com a experiência da escravidão, porque a variedade que eles tinham lá no Egito, eles estavam escravos, tinham variedade, mas estavam escravos, né? Eram escravos, eram escravizados, né? E o povo desprezava o maná. Já pensou, irmãos? Uma comida que Deus mandava do céu era desprezado. E esse maná, como nós lemos lá, era como semente de coentro. Tinha aparência de bidélio, que seria uma goma aromática. E tão cheiroso e saboroso, né? E o povo ia por toda parte e colhia. Eles moíam no moinho, socavam em pilão, cozinhavam em panelas e deles faziam bolos. O maná não é uma palavra, mas é uma expressão que significa o que é isso. Então maná significa o que é isso. Então, queridos, o sabor do maná era como de bolos amassados. Que delícia, né? Com azeite, untado com azeite. Portanto, não era um sabor ruim. E aí, o que deixa a reclamação sem sentido, né? Porque se não era algo ruim, e eles estavam livres, tinham acabado de ser libertos da escravidão do Egito, e tinha um sabor bom, do que eles reclamavam? O pessoalzinho, né? Misericórdia. A oposição que existia entre o maná e a libertação do Egito talvez não parece estar só na variedade. Sabe por quê? Se nós prestarmos bem atenção, olha que interessante. Lá no Egito eles estavam escravos e eles ganhavam alimento. Era carne, ganhavam alimento. Então, aparentemente eles não tinham muito trabalho, porque era só ganhar um alimento e se alimentar, né? Apesar de estarem escravos. No deserto, que eles estavam livres, eles estavam em transição indo para a terra prometida, eles recebiam maná, porém, olha que legal, que diferença. Precisava de uma ação deles. Eles tinham que colher aquele maná, moer nos moinhos ou bater no pilão, né? Socar no pilão, para que daí eles pudessem fazer os bolos, assar e etc, né? E assim pudessem comer. Então precisava de uma ação deles. Então, para os irmãos verem aí a comparação, fazer um comparativo, que por mais que a pessoa esteja escravizada, mas quando as coisas vêm na mão dela, parece que se torna mais fácil. E aí quando ela tem que fazer, quando ela tem que correr atrás, quando ela tem que colocar a mão na massa, literalmente eles colocaram a mão na massa, no maná, para fazer o bolo assado, né? Isso estava fazendo mal para eles não queriam isso. Eles estavam acostumados de receber tudo na mão, na vida boa lá, entre aspas, vida boa, entre aspas, né? Porque eles recebiam tudo na mão, o alimento, e só se alimentavam. E no deserto, eles tinham que trabalhar para poder fazer o seu alimento, né? Para poder assar e fazer o seu alimento. Queridos, então nesse texto, o que nós podemos perceber nesse texto? Que o texto, ele não se trata de um povo faminto, porque, como nós lemos, não faltava alimento, tinha o maná. Mas um povo que não está satisfeito com o que Deus lhe dá. Isso lhe parece familiar? Conhece alguém assim? Reclama da sua liderança por ela não agir de acordo com o que eles gostariam ou de acordo com o que eles quisessem. Quantas pessoas nós nos deparamos assim, né? Que se não for do jeitinho dela, como já foi falado, ela reclama. Então não é por falta de algo, é por reclamar mesmo. E quando você reclama contra a liderança instituída, quando você reclama por reclamar, veja bem, queridos, reclama por reclamar, porque sabemos que se algo não estiver legal, algo não estiver bem, você tem que chegar até a pessoa. Crítica construtiva é sempre bem-vinda. Crítica construtiva é sempre bem-vinda. Nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a acertar, nos ajuda a conduzir, corrigir o rumo de alguma coisa. O problema é aquela crítica por crítica. Sabe aquela reclamação por reclamação? Que não tem nada de especial, que a pessoa não traz nada novo. Ela reclama de uma situação, mas ela também não propõe nada, não propõe algo novo. Só reclama por reclamar. Essa reclamação que o povo de Israel fazia, essa murmuração que o povo de Israel fazia, e Deus não se agradou. O povo murmurou entre si pela falta de comida a Moisés. E Moisés
lamentou com Deus sua árdua tarefa, né? Imagine aguentar todo aquele povo reclamando por falta de carne, etc. E aí Deus atendeu o lamento de Moisés. Mas a murmuração do povo trouxe duras consequências. Os irmãos sabem que as pessoas todos eles que saíram do Egito menor de 18 anos, né? De 20 a 18 anos, não me foge a memória, ou a idade exatamente. Todos eles morreram no deserto. Inclusive Moisés. Nenhum deles entraram na Terra Prometida. Os únicos 2 que saíram do Egito, que entraram na Terra Prometida, foram Josué e Caleb. Os outros morreram todos no Egito. Desculpa, morreram todos no deserto. Por conta da murmuração. Queridos, uma coisa que eu quero deixar bem claro, a murmuração é muito diferente do lamento, nesse contexto bíblico. O lamento é uma expressão de tristeza. É algo profundo que vem lá do seu âmago. E tem o grande diferencial do lamento é você ter um motivo justo. Pode até ser uma queixa, mas é uma queixa justa. É uma angústia que é levada ao próprio Deus em humildade, em oração. Então o lamento nós levamos ao próprio Deus. Pode ser até uma queixa, uma angústia, mas nós levamos em humildade, pedimos a misericórdia do Senhor, nos colocamos aos pés do Senhor com um coração contrito, de uma forma humilde, apresentamos nosso problema ao Senhor e em oração e clamamos por misericórdia. Esse é o lamento, diferente da murmuração. Murmuração você só reclama, e alguns até acreditam a Deus o que está acontecendo com ele. E mais uma vez eu falo, de Deus não vem o mal. Deus é bom. Inclusive ele permite que aconteça alguma coisa, ele até permite. Mas ele está sempre contigo. O Senhor está sempre contigo quando você está atravessando por alguma situação, por algum vale, algum deserto, como o povo Israel estava atravessando. O Senhor está contigo, te animando, te ajudando, te encorajando. E Ele suscita sempre algo bom, alguma experiência boa você vai tirar desse lugar que você está, para você prosseguir na caminhada, e vai servir, de alguma forma vai servir para você, como experiência, você vai sair mais forte, você vai poder contar para as pessoas aquilo que você passou, e as pessoas vão poder, através do seu testemunho, sentirem encorajadas para prosseguir e para servir ao Senhor. Então, a vida do cristão não pode existir murmuração. Podemos lamentar? Sim, podemos lamentar, porque é algo que faz parte do ser humano. O lamento faz parte do ser humano. Nós lamentamos por algo que nós estamos precisando, por alguma angústia, alguma aflição, mas sempre com o coração humilde diante do Senhor. Amém? Queridos, e para terminar, eu gostaria que você fizesse uma lista aí das atitudes que podem prevenir a murmuração. Eu gostaria de sugerir, né, que você pudesse anotar, tome nota aí de quais atitudes e você possa lembrar posteriormente que você possa deixar à vista, que você possa se deparar, talvez no seu celular, na mesa do seu escritório, de repente à vista na sua casa, em algum lugar, para que você, quando você se deparar, você lembre, né? Você possa que possa servir de alerta, né? Para que você não venha murmurar diante do Senhor. E eu gostaria que você pudesse avaliar, né? Como tem sido a sua atitude? Como você tem se achegado diante de Deus? Você tem reclamado? Você tem sido que nem aquela hiena hard, ó vida aos céus? Ou você tem chegado com o coração quebrantado, com o coração contrito diante do Senhor e clamado por misericórdia? Eu espero que você reflita nisso que nós comentamos aqui, leia a passagem, leia a sua lição, e que Deus fale melhor em seu coração, e que Deus nos tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Que você tenha um ótimo domingo. Lembre-se sempre, domingo é o dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou
e vivo está para sempre. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar. Tenha um ótimo domingo, Deus abençoe. Tchau, tchau.